Estamos semeando nas famílias o amor de Deus no coração. Uma semente pequenina que cresce forte em cada mão. Olá, famílias! Sejam bem-vindos ao nosso especial hoje do podcast Dia das Mães, Semeando nas Famílias. Eu sou a Auriane e hoje o nosso bate-papo é com quem entende de cultivar o coração dos nossos filhos em cada estação. Eu sou a Grace e recebemos com muito carinho a Lianda e a Madá. E elas trazem na bagagem a experiência de criar 3 meninos. A Madá, ela vive todas as fases juntas. Ela tem um filho adulto, um adolescente e um pequeno de 2 anos e 7 meses. E a Lianda, ela já colhe os frutos de ter filhos adultos e um adolescente. E ganhou mais uma bênção, né, nesses últimos dias aí, que vai ser a avó de um menino. Sejam bem-vindas no nosso podcast Semeando nas Famílias. Bem-vindas, meninas. Amém. Madá, podia começar por você, para se apresentar para nós e depois a Lianda? Paz do Senhor a todos, me chamo Maria Madalena, mas todos me chamam de Prof. Madá. É uma alegria para mim estar aqui, né, compartilhando com vocês esse momento tão especial, né, que a gente vai estar falando sobre a maternidade. É um privilégio e um desafio muito grande nos dias atuais. Mas graças ao Senhor, Ele tem nos dado graça, né, para a gente estar trilhando com os nossos com os nossos filhos os caminhos do Senhor. E eu sou grata a Deus também pelo meu esposo Fabiano, que tem sido uma bênção ao meu lado desde que nós casamos, quando nós tivemos o nosso primeiro, segundo e agora o terceiro filho. Então, eu sou imensamente grata a Deus pela vida dele, por essa parceria, porque é um homem, sim, que está sempre ao meu lado em todos os momentos. E caminharmos juntos, isso faz com que a caminhada seja mais leve. E com isso a gente consegue conduzir os nossos filhos, né? Amém. Lianda. É uma alegria estar aqui com vocês hoje nesse episódio tão maravilhoso que é falar de maternidade, né? Uma missão linda, mas realmente desafiadora, né? Meu nome é Alianda, sou casada com o Daniel, né? Também como a Madá, agradeço a Deus pela vida do companheiro que Deus colocou na minha vida, tem estado comigo, é um pai maravilhoso para os nossos 3 filhos. Servimos ao Senhor ali na congregação de São Vicente, como coordenadores da EBD, né, que é a área de ensino, uma área que nós amamos. E também, né, estou auxiliando na coordenação geral como supervisora da Regional 2. E assim, uma alegria servir ao Senhor, né, e poder passar isso para os nossos filhos, né? Como é bom servir ao Senhor com alegria. Amém. Meninas, eu vou partir então para as nossas perguntas, né? Pra gente. O nosso maior público hoje são as mães de crianças que já saíram das fraldas, né? E estão naquela fase dos 4 aos 9 anos. E é o tempo das perguntas, né? Das descobertas e de como ali formar o caráter dessas crianças. Alianda, eu vou perguntar para você, qual é a lembrança mais preciosa que você tem dessa fase dos seus meninos? Ai, gente, realmente, essa é uma idade linda, né? É uma idade maravilhosa ali, os 4, 5, 6 anos. Às vezes a gente está tão sobrecarregada com o dia a dia que a gente liga o automático, né? E esquece de curtir esse momento, que é uma coisa que nós temos que estar sempre relembrando as mães que têm filho nessa idade. Não perder esse momento porque passa muito rápido, né? Os momentos que eu lembro dos meus filhos, assim, são maravilhosos. O meu mais velho, que hoje está com 29 anos, ele era extremamente criativo. Ele contava a história com uma facilidade tão grande, admirável. O meu do meio, o Jackson, ele era muito prático. E o meu mais novo, que é adolescente hoje, ele é aquele menino assim, de gênio difícil quando era criança, teimoso, não aceitava nunca estar errado, né? Então, como que eu ia trabalhando com isso com ele? Contando as histórias bíblicas, né? Como é uma fase que a criança está aprendendo tudo, formação de caráter, do que é certo, do que é errado, né?
é como nós de mãe também fazermos isso, essa parte de educação de caráter dos nossos filhos. Nós formamos, né, o adulto do futuro, né? Então é uma missão linda, que eu sou apaixonada por essa missão. Então, assim, é muito importante nessa época a gente moldar, né, cada mãe, o caráter cristão dos nossos filhos. E eu contava desde pequenininho bíblias ilustrativas, eu contava a história para ele e depois fazia eles ali 4, 5 anos, eles me contarem a história de acordo com as ilustrações, o que eles lembravam. Eles lembravam da história, acrescentavam outras coisas, né? E esse momento ficaram gravados até hoje, né? Hoje o meu filho do meio, Jackson, vai ser pai, né? E ele fala sobre isso, né? Mãe, a gente já tem que comprar as Bíblias. Tanto que pro meu neto já foi comprado uma Bíblia. Ele já ganhou uma Bíblia agora, né? Que ainda vai nascer, né? Então, a preocupação de formar desde essa infância ali o caráter cristão nos nossos filhos, eu acho que é fundamental. Muito bem, muito bem. E você, Madá, que tem o privilégio aí de reviver a infância, né? Com seu pequeno... Nosso neneco. O neneco. Caleb. Tá lindo. O que você faz hoje que aprendeu lá atrás com os teus mais velhos? Olha, a Lianda, acho que nós estamos no mesmo propósito ali, digamos assim, na criação dos filhos, né? Eu sempre tirei com o primeiro ali, o Mateus, momentos de leitura da Bíblia, o culto doméstico. A gente sempre estava focados, né, em ensinar, formar o caráter deles desde pequenos. E com o Caleb não é diferente, né? A gente tira momento com ele para ler a palavra. A gente tem a Bíblia dele ilustrativa também, que tem ali as histórias bíblicas. A gente já começou a semear na vida dele, porque eu vejo o quão importante é nos dias atuais, né? A gente está moldando os nossos filhos ao caráter do Senhor. Então, hoje eu trago tudo que eu fiz lá atrás, de ensinamento com o Mateus e com o Eduardo, hoje a gente aplica no Caleb também. Tem funcionado. A gente sabe, né, que cada filho é diferente, né? São fases diferentes, mas a palavra do Senhor é uma só. Então, ali a gente consegue estar ensinando ele. E isso é maravilhoso, porque quando a gente ensina o Caleb também... Os irmãos vão lembrando, a mãe fazia isso comigo, a mãe me ensinava, o pai me ensinava. Então, esse momento para nós é precioso, tá? Direcionando eles na palavra, no ensino, na educação diária. Isso é um momento que a gente faz diário. A gente procura sempre estar com eles, porque, como a Lianda falou, hoje em dia tudo é no automático, né? Tudo, a gente tem pressa em tudo. Só que com o Caleb, hoje eu tenho aprendido a não ter tanta pressa que nem antes. Antes era tudo meio corrido, né? E antes eu não tinha experiência que eu tenho hoje. Sim. Então, isso torna muito mais fácil o ensinar, né? Então, tem sido precioso. Eu digo que é uma fase maravilhosa. E aconselho que toda mãe deveria ter um filho a mais depois dos 30, depois dos 40. É uma fase, assim, maravilhosa. É muito bom. Uhum. Eu tive, né? A gente a gente erra menos, né? Com o segundo. Com certeza, porque aí tu já vem com uma bagagem lá de trás, né? Sim. Aí tu já pensa, não vou fazer isso. Porque mesmo assim, a gente ensinando, a gente educando e aconselhando, que nem Mateus vai chegar, ele tá com 18 anos, ele já é um homem formado. Daqui para frente a escolha dele, como a gente sempre fala lá em casa, filho, as nossas escolhas têm as nossas consequências. Então eles sabem isso já desde pequenininho. Muito bem. E é uma bênção. E a coitada da Laura, só vou errar com ela, porque não vai ter o segundo filho. Pois é, menina. Ai, tinha que ter outro, porque a gente vai pegando experiência. Sim, quanto mais experiente vamos nos tornando. Né? É verdade. Mas os filhos são bênção, são heranças, né? E eu queria ver, assim, porque às vezes a gente só foca no cansaço, né? Isso. Só foca no desafio, né? É. Então, por exemplo, essa fase que é de 4 a 9 anos, que é nosso público, né, ali na AdKids, elas são aquela fase mais desafiadora, porque tem a rotina escolar, né, a teimosia, né, que a maioria das crianças tem, né? Já é deles, né? Já nós seres humanos somos teimosos, né? E como tu falou, Madá, a gente está numa... Cada época, né, a gente vive numa sociedade diferente, culturas diferentes, influências diferentes, vai mudando, né? Então, olhando lá para o seu filho, né, que já é com 18 anos, o Mateus, né,
Como você vê o reflexo que você plantou? Você até falou um pouquinho mais, mas reforça um pouquinho mais o que você plantou nele, né? Lá quando ele tinha 7 anos, que você já vê os frutos hoje na fase adulta. Eu vejo ele um menino temente a Deus. Embora ele tenha os seus desafios, os seus desafios diários, né? Eu vejo hoje que é um menino temente, ele obedece muito em casa, ele honra o pai e a mãe, como diz as Escrituras. E ele tem um coração assim que o Senhor tem trabalhado diariamente. E o bom de ver nele é que ele permite o Senhor moldá-lo conforme a palavra do Senhor, conforme aquilo que o Senhor já tem pré-estabelecido para a vida dele. Então eu vejo que o Mateus, ele tem seguido aquilo que a gente ensinou. Ele guarda. Sim. E ele, quando comete os erros dele, ele tem um coração arrependido. E isso é bom, porque muitas vezes a gente deixa de receber alguma bênção do Senhor, alguma coisa, porque a gente não se arrepende, porque a gente prefere guardar, não, isso daqui é meu, né? Aí o Senhor não tem como operar. Mas quando a gente vê um coração moldado pelo Senhor, um coração disposto a servir, Sim. isso é maravilhoso. E assim, como eu sou supervisora ali na Regional 3, e sempre estou envolvida ali com as meninas também, sempre estou conversando com elas, embora pelo Zap. E teve alguns momentos ali que eu fiz algumas atividades lá na Regional, ou aqui na igreja sede. Os meus filhos sempre gostavam de estar junto, eles Sim. amam estar servindo. Que benção. Mãe, o que vai ter hoje? Para eles não estarem, é só se não dá mesmo, aí eles não participam. Mas eles têm um coração, os dois, né? Porque o Caleb ainda é pequenininho, mas já está no caminho também, né? Os dois têm um coração disposto a servir. Que benção. Um coração que tá aí, o Dudu toca o seu teclado, já ama estar nesse lado da música. Benção. E o Fabiano ali tá com a gente para, como diz a Grace, né, do Oswaldo, é as minhas pernas, né? O Fabiano é uma benção, assim. É a nossa força, É a né? nossa força. E é maravilhoso a gente ter esse suporte, Que né? benção. Isso torna a nossa caminhada Bem mais leve. mais leve. Com certeza. Alianda, eu sei que provavelmente quando pequeno, vocês criaram essa ponte de amizade, né? Com o seu filho. Que hoje você tem ele na adolescência, um adolescente, né? E isso faz diferença hoje? Como que foi? Olha, bastante. Eu acho assim, né? O meu adolescente é o terceiro, né? Eu sempre procurei, desde os mais velhos, né? Do Jairo, do Jackson, já formar uma ponte de conversa na infância. Então, já passando 2 filhos, no terceiro, como a Amada falou, a gente já tem mais experiência para entrar, né? E eu acho assim, ó, um pai, uma mãe, que ele não cria essa ponte na infância, que o filho não chega da escola, pergunta como é que foi, que tira tempo para ouvir na infância a criança, dá valor àqueles problemas para eles, que para eles são grandes, para nós não é nada, né? Mas para ele naquele momento é grande. Se você não para naquele momento para ouvir, para dar atenção, quando chega na adolescência, tu não pode querer que ele venha te contar o que aconteceu no dia a dia deles. Porque realmente é uma coisa gradativa. Então, assim, eu agradeço a Deus, porque assim, com meus filhos eu sempre fui de conversar. O meu mais velho é mais fechado, mas sempre contou as coisas para mim. O meu casado do meio sempre passou horas, às vezes, na cozinha, me ajudando a cozinhar e contando as histórias dele. E com o meu adolescente não tem sido diferente. Desde a infância, quando ele chegava, como é que foi? O que a professora falou? Fizesse amigo na escola? E eu sempre tentava casar. Hoje, ele realmente, eu não tenho uma ilusão que ele me conta tudo, né? Mas ele se abre comigo, eu chego com ele. Filho, tem alguma coisa para contar para a mãe? Alguma coisa diferente? Sempre. E assim, ele sempre chega, embora às vezes ele chega meio tímido e disse, mãe, tô com vergonha de contar umas coisas para a mãe. Digo, pode falar. Mas também, eu sempre tive o cuidado que quando ele vinha contar uma coisa que ele tinha feito errado, por mais que eu tivesse ali brava na hora, eu me segurava. Eu não dizia, como é que tu fez isso? Que errado, né? Porque depois ele não ia ter a liberdade de contar para mim, né? Então eu deixava ele me contar tudo. Aí depois que ele terminava, eu sempre dizia assim, e aí, o que tu acha disso que tu fez? Foi certo ou foi errado? Sabe que é errado. Eu tenho te ensinado, é assim, né? Então, ele sempre foi assim. Então,
desde criança, até quando ele ia ficar de castigo, mas ele tinha a liberdade de me contar. E hoje e até, né, isso passa para os amigos dele. Aí a gente se reúne, eu gosto de reunir os adolescentes lá em casa, fazer cachorro quente, bolo de chocolate, de cenoura. Às vezes junta 10 adolescentes lá na minha casa, né? E ele diz assim, senta comigo na mesa para conversar, né? A ponto deles irem fazer pedalada e dizer assim, vamos tia, junto? Eu digo, não tenho mais força para isso não, vão vocês, né? Então, assim, isso é muito bom, isso é prazeroso, né? Isso faz a tua missão de mãe, quando tu vê essas atitudes dele, de se abrir, de conversar, de dizer assim, a minha mãe é legal, assim, prazerosa, mas também, né, que é um elo muito forte. A gente não pode querer ser a ponto de ser amiga do filho, a ponto de perder a autoridade, né? A gente tem que ter o equilíbrio, né? E houve vezes nos 3 filhos de eu dizer assim, filho, a mãe te ama, o amor é incondicional, mas eu não estou exigindo o teu amor. O que eu quero é o teu respeito. Porque amor não se cobra. Agora, respeito eu exijo. Ele chegar e dizer assim para mim, então a mãe não quer que me ame. Eu falei, não, se você me amar, eu vou sentir a mãe mais feliz. Mas amor não se cobra. Agora, respeito sim. Porque eu entendo que sem respeito não tem amor. Como que o filho vai me amar se ele não me respeita, né? Então, a gente tem que sempre pedir de Deus, né, através de oração, esse equilíbrio, para que a gente possa ser essa amiga que eles possam contar, confiar, como eu digo para eles. A mãe sempre vai ser aquela que vai te aconselhar por bem. Se eu errar, vai ser querendo acertar. Porque eu desejo que tu vá bem, né? E, mas, ao mesmo tempo, dessa amiga não perder a autoridade com eles, né? Então, assim, não é fácil, mas, gente, é prazeroso. Eu me sinto realizada e completa de ser mãe, de ter essa amizade com meus filhos. Muito bom. E Verdade, construir, né? E só eles virem contar pra nós já é um privilégio, né? Eles não saem contar pra falar, não, vou contar pra mãe, pro pai, porque eu sei que eles vão me ajudar. Isso é maravilhoso, né? Dele ter essa liberdade com a Isso, gente, eles de sabem que poder vão- contar, Isso, né? eles sabem que vai receber, às vezes, uma bronca, mas vai receber um bom conselho, né? Sim. Uma instrução. É a Então, segurança, isso faz né, que toda a eles têm. diferença. Não, a segurança de contar algo que ele sabe que eu não vou Isso. contar pra ninguém, que eu vou Isso. ficar calada, de me contar o que aconteceu. Conto, mãe, eu vou lhe contar que meu amigo fez isso. Não conta pra ninguém, mãe, mas aconteceu assim. Pra mim ter, às vezes eu fico de cabelo em pé com as coisas que esses adolescentes fazem, tá? Só Deus na causa. Meu Deus. Mas eu tento assim, né? E de uma forma que eu não fique tão Sim. para que ele sempre tenha essa liberdade de eu Isso. poder estar, né, ali Sim. aconselhando e sempre pedindo de Deus graça, Senhor, me dá a palavra certa. É. Porque às Mas vezes é como Jesus fazia, né? No cotidiano das pessoas que ele Isso. trazia o ensino. Como tu vai alcançar? Às vezes o pastor lá ministrando não alcança o coração do adolescente quando você, numa roda de conversa entre eles ali, você pode estar ministrando o coração do seu filho. A gente também teve no nosso podcast com o pastor Lediel e a doutora Tati Lemos, que ela falou da importância, né, de criar pontes, né, ainda na infância. Sim, Agora ele já está essencial, né? adolescente, o que eu faço? Dá sucesso, né? A gente não vai... agora vamos fazer o culto doméstico. Não vai ser assim, mas vai ser conquistado aos poucos. Se você não foi conquistado na infância, ainda dá tempo, né? Que o Senhor é capaz disso, né? O Espírito Santo é capaz de moldar, transformar os corações. A gente crê nisso. Mas é importante já na infância. Então, o nosso público são as mães, né? De 4 a 9 anos. Aproveite, façam as perguntas. Às vezes só perguntar, chegou da escola e perguntar como foi, eles não vão dizer. Às vezes a técnica me diga uma coisa boa que aconteceu e uma coisa ruim. O que te machucou lá, que te deixou triste? Eles vão lembrar, né? Exatamente. E já vai ali começar uma conversa, ser intencional. E a gente conhece eles de longe, lá em casa, pelo menos eu e Fabiano. Quando eles chegam, a gente já, pelo semblante dele, a gente já sabe se tá bem ou se não tá. É impressionante, né? Aí a gente vê o semblante deles, não tá muito bem, aí a gente começa, tá tudo bem? Aí ele, mãe, pai. Aí eles começam a contar, e o bom é que eles se sentem acolhedores, eles sabem que vão ter uma palavra ali de incentivo, um conselho, né? Sim. Isso sim, porque é maravilhoso. o que eu observo é que quando você cobra, você é mãe, e você dá essa atenção que você cobra, por mais que na hora eles fiquem chateados até com uma cobrança, mas eles gostam.
né? Porque eles se sentem eles se sentem protegidos, Isso. acolhidos, eles têm esse ponto de referência, né? E eles sabem que não é aquela uma cobrança com grosseria, mas é com amor. Então é muito necessário esse olhar, né, da mãe, da família neles, eles olharem e saber que ali tem alguém que se preocupa com eles. Eles têm que saber que eles vão chegar em casa e vai ter o pai e vai ter a mãe ali para abraçar eles, independente da situação, né? Sim. Isso é fundamental. É algo que na minha vida, né, eu sempre digo assim, gente, o que eu quero é que os meus filhos tenham o prazer de voltar para casa. Que meu marido e meus filhos sintam prazer. Até o meu mais velho estava dizendo assim, né? Meu Deus do céu, né? Termina o dia, a gente fica assim, ansioso de chegar em casa, né? Eu tenho aquele prazer de chegar em casa. Eu sou aquela mãe que gosta de ter o bolo ali na boleira, aquele cheirinho de café, que lá em casa todo mundo é cafezeiro, né? Então, assim, eu gosto dessas coisas, de pôr a mesa e naquele momento da mesa, sentar todo mundo e poder conversar, debater aquela coisa, todo mundo em família. Então, isso pra mim não tem coisa melhor, né? É estar assim em família. Ela já está Isso é respondendo riqueza, a nossa pergunta. A próxima pergunta riqueza, né? Porque a nossa próxima pergunta, a gente está indo já para o final, é rápido. conselho de ouro. Se vocês tivessem que dar um conselho de ouro aí para as mães que nos ouvem, né? Nosso público geralmente são mais as mães. Um conselho de ouro é Madá para as nossas mães e depois você, Alianda. Vamos lá, mamães. Se preocupem menos em lavar louça, limpar a casa. Não que isso não seja importante, mas aproveitem o máximo dos filhos. Eles crescem muito rápido e fica só a saudade. Às vezes eu fico olhando as fotos do Matheus e digo, meu Deus, mas passou tão rápido. Então, aproveitem mais, brinquem mais com eles, peguem eles no colo, sim, mimem eles, abracem, beijem. Eu vejo que isso é fundamental e passa muito rápido. O tempo não volta atrás. Então, aproveitem o máximo os filhos, o marido, enfim, a família ali num todo, né? Se aproveitem mais uns aos outros, porque isso passa tão rápido, muito rápido mesmo. Então, meu conselho é esse. Mães, continuem intercedendo pela vida dos vossos filhos, não desistam. Eles estão apenas começando a caminhada que a gente já começou antes deles, né? Sim. E foi difícil para nós e com certeza vai ser para eles, porque eles vão ter os desafios deles, né? Então, caminhem junto com eles, orem junto com eles, leiam a palavra com eles. Aproveitem. Alianda. Muito alinhado. Não vai chorar. Muito alinhado no nosso pensamento, né? Eu sou chorona, gente. Meu Deus, pensa na pessoa emotiva. Mas é justamente isso, gente. Eu acho assim, ó. Eu digo que tudo que a gente pega como missão, assim, que a gente tem alegria, a gente faz melhor, né? Então, o conselho para mães é assim, ó. Olhem para a maternidade realmente como uma dádiva de Deus. Isso. Ela não é fácil. A gente não está romantizando a maternidade, porque tem, imensos momentos que são difíceis, né? Que a gente mesmo pede graça do Senhor. Mas tente aproveitar esse momento, né? Eu sempre fui aquela mãe que eu sempre gosto muito da casa limpa, as coisas organizadas. Beleza, mas quando é um momento de brincar, gente... Eu digo assim, nada compensa de levar cobertor para a sala, pegar cabo de vassoura, fazer barraca, entrar lá dentro com os filhos, né? Fase gostosa. Passar esse tempo com eles, né? Entrar no mundo dele, deixar eles falar, deixar você entrar no mundo do seu filho. Isso, assim, é uma preciosidade que vai levar para a vida toda. Então, aproveite esses momentos, né? Você pode até não ter muito momento, a vida ser muito corrida, mas os momentos que você tiver com seu filho, sejam momentos de qualidade, que você pare, deixe o celular de lado, deixe a TV de lado e foque em ouvir ele, né? Estar junto com ele, né? Esse olho no olho, parar para ouvir a voz dele, o que eles falam, porque isso é maravilhoso e você leva para a sua vida toda e eles vão levar para a vida toda deles. Não esquecendo que nós, como mãe, nós fomos chamadas para ser educadoras cristãs também dos nossos filhos. Os nossos filhos estão sobre a cobertura da nossa oração. Então, assim, orem mesmo, né? Entregue no caminho do Senhor.
Eu oro pelas minhas noras, gente, desde quando meus filhos nasceram. Eu tô nessa fase. Eu oro, que é casado, Senhor, me deu uma bênção, um presente de Deus na minha nora, sabe? Assim, digo, Senhor, tu já me respondeu com uma, agora Ainda falta mãe- mais 2. Ainda mais mãe de menino, né? Daí orar pelas noras. Mãe, A gente ora mesmo. eu disse, Senhor, que privilégio, né? Mãe de 3 meninos, agora eu vou receber 3 noras, né? Mas eu já louvo a Deus, porque a minha nora, assim, é uma bênção de Deus, uma pessoa querida, Amém, Gabriela, né? Uma bênção, né? Falei, o Senhor já me ouviu da primeira, a segunda e a terceira vai ser Em nome bênção de Jesus, também. né? Né? Então é assim, né? Aproveite, viva ser mãe com alegria. Nem tudo é flores, mas o Senhor nos abençoa, né? Os nossos filhos são bênção de Deus. E olha só, se você teve uma menina, se você é mãe de menina, você está criando uma mulher, né, de Deus para esse mundo. Se você é mãe de menino, como eu digo pro meu, Jesus, eu tô criando homens de caráter dignos, honrados, né? Que missão gloriosa que o Senhor me deu. Se a gente olhar por esse lado, a gente pega pra gente aquele prazer de criar os nossos filhos, porque o amor já é infinito, né? É incondicional. É incondicional, né? Aí a gente se olha assim pra eles, então, aproveitem cada momento. Como eu já disse antes, pode não ter todo o tempo, porque a mãe que trabalha fora não tem o mesmo tempo, né? É. Mas o momento que tiver com seus filhos, seja um momento de qualidade. Isso aí. Se permitir, né? Se Porque permitir. a gente não se permite. E assim, né? Não pegar sobre aquele ombro de, eu errei, eu não... Gente, ninguém é perfeito, né? A gente Não erra. uma receita certa. Não, e como eu né? digo pros meus filhos, a mãe erra, mas erra tentando acertar. Tá tudo certo. Bem assim. Foi o que o pastor Lediel falou no seminário, né? Os pais erram tentando acertar. Isso. Né? Aham, e eu Nós falo- somos assim. Não é, aí eles não podem dizer que a gente erra. Eu já sempre falei pra eles que a gente erra. E pra gente deixar o final mais descontraído, né? A gente quer que vocês contem uma pérola deles quando era pequeno, porque sempre tem, né? Algo que eles fizeram engraçado, um deles aí, algum questionamento curioso, né? Que um dos meninos fez na fase lá de 4, 9 anos e que vocês nunca esqueceram. Eu Lembra? não esqueço do Dudu, é o do meio. Hoje ele tá com 14 anos. Ele tinha, acho que, 4 anos mais ou menos. Eu sempre gostei de fazer pão em casa. Aí eu fiz, né, numa tarde, eu fiz uma forma de pão e ele queria comer o pão, né? Eu digo, não, filho, tem que esperar esfriar um pouquinho, daqui a pouco a mãe te dá. Aí eu fui fazer minhas coisas, daqui a pouco vem Matheus, mãe, vem aqui ver o que o Dudu fez. Aí eu fui lá na cozinha, ele tinha enchido o pão de água para esfriar o pão para ele poder comer. Perdemos o pão. Nunca mais eu esqueci, ele tá com 14 anos. Até hoje, a gente, quando eu faço pão, aí eles ficam falando ainda, ô Dudu, tu não vai esfriar o pão? Negócio resolvido, né? Resolvido. Tá Você quente? ficar esperando, vamos esfriar, né? Nossa, pérolas sempre tem, né? Tem assim, de coisa, mas eu vou contar uma do Jackson, que é até referente, que eu achava muito engraçado, que é referente também à educação cristã da gente, né? Que às vezes a gente acha que criança, eles não vão guardar, mas eles vão guardando, né? E eles iam no departamento infantil, como o Jackson e o Jairo, eles têm uma idade ali de 2 anos e 10 meses só, e iam junto, né? Mas o Jackson era aquele que, quando ia, ele queria contar a história na frente da prof, né? Então, assim, ele ia no departamento infantil, se ela fosse contar do Jonas, assim, em 1 minuto, ele estragava toda a história que ele ia contar. Porque ela tinha se programado com aqueles visuais, com aquelas coisas tudo. E ele dizia, eu já sei, aconteceu isso, isso, isso. Ai, meu Deus. Aí, o que passou a acontecer? Toda vez que ela ia dar aula, ela dizia assim, a Lianda ligava pra mim, né? Na época que não era celular, WhatsApp, ela ligava no Prepara fixo. ele. E dizia assim, Lianda, fala pro Jackson não abrir a boca quando eu for contar a história. Deixa ele lá, ele diz lá que vai ser quietinho, que no final eu dou uma surpresa pra ele. Aí eu Fazia um combinado. E fazia um combinado. Eu tinha que conversar com ele, filho, tu não fala,
Porque no final a prof vai te dar vai te dar um presente e a mãe também, uma coisinha, uma lembrança lá pra ti, tá bom? Aí na pergunta, tu vai falar tudo. Aí ele vinha todo feliz com o que ele tinha ganhado, assim, eu só não gostei que eu não pude contar a história, mãe. Então, assim, era assim, engraçado, mas também muito compensador, né? A gente saber vê. que ele tinha aprendido o que você ensinou, Tinha né? aprendido, né? Mas ele era o terror da professora, ele não deixava nenhum, ele queria contar sempre a história. Mas a Nani tem dois assim também, que foi contando a história antes. Não, mas É difícil, às vezes. Não, eles se sentem o máximo, porque é como se eles tenham conhecimento, eu sei, Sim. né? Então, assim, para eles é É um muito legal. desafio para a professora, né? Porque ela não é bem assim. Porque a gente, às vezes, a gente vai ali, quer resumir. Eles não, eles são dos detalhes. Detalhes, E eles começam. Eu digo, tá, peraí que a professora vai chegar aí. Mas que bom. Assim a gente já sabe que na casa também tem continuação do ensino da Bíblia, né? Quando a criança já vem assim preparado, não é só na igreja que ele aprendeu a palavra do Senhor, berço, né? É isso aí. Que bênção, E né? é bom que eles guardam. Eu tenho 4 pequenos, já aprendi bastante aí pra minha fase futura maternidade. Já tem uma bagagem, De né? adolescente, aí Olha. quando chegar na adolescente já Bênção. tenho uma bagagem aí de aprendizado, que bênção. E saber que vale a pena, né? Cada Sim. esforço, cada dia cansada, né? Cada dia que a gente dá o nosso tempo ali de Isso. dedicação, de presença, né? Mãe presente vai fazer a diferença, né? Pensa. A mãe Então, meninas, para nós encerrar agora, eu queria pedir para Madá para fazer uma oração aí por todas as pelas nossas mães, né, que nos ouvem, para que o Senhor possa renovar a força, né, nessas Sim. fases da semeadura aí que é intensa. É intensa, né? né? Então tá, vamos orar. Senhor amado, nós te louvamos, Senhor, por seres a fonte de toda alegria e esperança. Reconhecemos que em Ti encontramos força para enfrentar os desafios e paz para os nossos corações. Hoje coloco cada mãe diante de Ti, pedindo que Tu as proteja, que enchas de alegria que vem do Teu Espírito e com a Tua esperança que transforma vidas. Que cada mãe aprenda a confiar plenamente em Ti, mesmo quando as circunstâncias, Senhor, parecem difíceis. Ensine-as a olhar para além das situações momentâneas, porque a gente sabe que elas passam. E que elas fixem os seus olhares nas Tuas promessas eternas. E que a esperança que é em Cristo seja a nossa âncora de todos os dias, Pai, sabendo, ó Deus, que o Senhor já tem preparado o melhor para cada uma delas. Ajude-os, Pai querido, a trilhar este caminho. Ajude elas, Senhor amado, a romper as suas dificuldades. Dá a elas graça, coragem, saúde física e emocional. Abençoa, Senhor amado, cada mãe que está nos assistindo, nos ouvindo, Pai. Que este momento, Senhor amado, sirva para edificar a vida delas e que elas possam ter certeza, Pai querido, que se elas depositarem a sua confiança em Ti, se elas, Pai querido, preservarem a Tua palavra em seu lar, Pai querido, elas poderão viver o Teu sobrenatural. Que a Tua bênção alcance a cada uma, a cada lar, a cada filho, a cada pai, Senhor, porque nós sabemos que cada pai também tem feito parte, Senhor amado, deste momento. Continua abençoando a cada família, Senhor amado, e que o Senhor continue sendo o centro das mesmas, Senhor. Abençoe com a Tua graça, com a Tua bondade, com a Tua misericórdia. É o que nós pedimos, Senhor, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, meninas. Muito obrigada pela presença de vocês, né? E queremos desejar aí um feliz Dia das Mães para todas as mães pra aí, nós. Amém, né? é para todas nós. Isso, que todas as mães aí continuem semeando, né, com amor na vida dos seus É filhos. verdade. Amém? Amém. E até o próximo Semeando nas Famílias. Amém. Amém. Tchau, Deus tchau, abençoe. pessoal. Tchau. Estamos semeando